Graça e paz, amados irmãos, amigos, os que terão privilégio, a oportunidade, de poder estudarem conosco. Hoje nós estamos dando abertura à nossa escola bíblica online, que será compartilhada uma vez por semana. Hoje nós estaremos fazendo uma introdução do porquê de estudar a Bíblia. A escola bíblica, alguém já disse que ela é a maior escola do mundo. E não é uma questão apenas numérica, não é uma questão numérica em si, mas no sentido da sua importância de ser uma escola, ou seja, de ser um momento, um ministério de extrema importância na vida do cristão, na vida de alguém que precisa conhecer a Deus e fazer sua vontade, de alguém que, segundo o coração de Deus, foi criado imagem e semelhança de Deus para maravilhosas realizações. Estudar a Bíblia é algo muito especial e nós precisamos estar convencidos disso. E por isso nós vamos ter essa aula introdutória. Eu quero aproveitar neste momento para louvar a Deus por todos aqueles que Deus usou e tem usado para o ensino da palavra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e Romanos 12, nós vamos ver sobre os dons, que Deus pôs alguns, uns para serem mestres, outros profetas, outros apóstolos, para a edificação, para o bem comum. Então eu louvo a Deus por todos estes. Eu sou pastor da Igreja Batista da Ilha, pastor Sérgio Reis de Almeida Júnior, casado com a Joelma, tenho 3 filhos, a Mariane, o Guilherme e a Maria Eduarda, e a minha alegria é poder servir ao Senhor. E eu quero, com muita humildade no meu coração, quero poder servir ao Senhor também através do ensino da palavra. Mas espero que nós possamos ver muitos sendo levantados pelo Senhor para este santo ministério. Que o Senhor abençoe os nossos educadores, que a Igreja do Senhor Jesus seja fortalecida através destes também, que nós possamos ter mais professores, mais mestres entre nós no ensino da palavra. Então nós estamos aqui com essa proposta e eu quero então fazer uma breve oração para nós darmos início. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Por isso nós vamos pedir a bênção agora ao Senhor, ao nosso Deus, que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão especial, que é o estudar a bendita e sagrada Escritura. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos dar o auxílio que nós necessitamos, que nós possamos ser convencidos das verdades espirituais, que nós possamos, ó Deus, ser abençoados com a Sagrada Escritura. A Tua palavra diz que a letra pode matar, mas o Espírito a vivifica. Santo Deus, louvado seja o Teu nome, ministra sobre nós, Santo Deus, a Tua graça e o Teu poder, para que nós possamos, Santo Deus, caminhar na Tua bendita presença. Senhor Deus e Pai, dá-nos o entendimento. Abençoe, Senhor Deus, cada um daqueles que o Senhor haverá de utilizar nesse ministério, Pai, como professor das preciosas lições. Peço sobre minha vida no dia de hoje, mas coloco a vida de todos os que estão te servindo, Santo Deus, neste santo ministério. Obrigado, a Deus, por aqueles que no passado te serviram e em função desta dedicação, dessa fidelidade, nós podemos ver grandes ministérios, muitas vidas que foram alcançadas. Santo Deus, abençoa os Teus filhos e a multiforme graça do Senhor sobre nossas vidas. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós queremos, de forma breve e objetiva, dar introdução à nossa escola bíblica, mas nós queremos dar alguns avisos que serão importantes para
a nossa caminhada. A primeira delas é que a nossa proposta é crescermos segundo essa bendita palavra, a Bíblia Sagrada, regra de fé e prática, divinamente inspirada. Que o Senhor nos abençoe. E eu quero te convidar para que você possa ter em mãos, mesmo que não seja neste formato, né? Talvez no formato digital, um notebook, um smartphone, enfim, a forma não importa. O que importa é o acesso à palavra. Mas eu gostaria que você tivesse, para que à medida que nós caminhássemos, você pudesse estar confirmando, fazer como Paulo citou em referência aos bereanos, que tudo quanto ele ministrava para eles, falava para eles das Escrituras, do conhecimento acerca de Cristo e das outras questões espirituais, eles confirmavam nas Escrituras. Então, que você também confirme. Este é um exercício muito importante, né? Nós ganhamos habilidade fazendo o quê? Exercitando. Então, que nós possamos ter a palavra não só em nosso coração, mas sempre acessível a nós para estarmos estudando e aprendendo. A segunda orientação que eu quero dar é sobre o material didático que nós haveremos de utilizar. Será esta revista que nós adquirimos junto à nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, em parceria com a Convenção Batista Mineira. Este material foi adquirido, maravilhoso, custo-benefício também excelente, porque tem lições para todo o ano. Nós temos algumas unidades em nossa igreja. Se você quiser ser aluno conosco na Igreja Batista da Ilha, será um prazer. Então você pode até também fazer seu comentário. Nós vamos estar transmitindo a nossa escola bíblica online pelo canal YouTube. Nós depois vamos passar o endereço aí, PR Sérgio Reis. Por enquanto vai estar no meu nome. Em breve, futuramente, nós estaremos também tendo o canal da nossa igreja, mas isso ainda falta alguns ajustes. Mas essa será a revista que nós estaremos utilizando futuramente. Nesta aula de hoje não, será uma aula introdutória, que nós estaremos fazendo um estudo particular sobre por que estudar a Bíblia, né? E logo, por que estudar as lições bíblicas, tudo aquilo que ela tem para nos ensinar, que ela tem para nós aprendermos. Então fica aqui essa dica, esta orientação. Então você poderá nos solicitar. Nós temos o nosso telefone também de contato, que é o WhatsApp também, que é DDD 27, número 999-637798. Vou repetir. DDD 27 999-637798. É o WhatsApp. Você poderá enviar a sua mensagem. Nós, em breve estaremos criando grupos aí também, só da Escola Bíblica Dominical, para a gente poder estar participando, compartilhando, ok? Mas você poderá deixar seus comentários, perguntas, né, e sugestões. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então à nossa primeira lição, primeira aula introdutória. Por que estudar a Bíblia Sagrada? Quais seriam os motivos? Os motivos são diversos, mas nós vamos nos ater a alguns mais objetivos e nós procuraremos ser ao máximo bíblicos, para que nós não venhamos incorrer no erro de ir pelo caminho do achismo, porque o que tem que prevalecer não é o que o pastor Sérgio acha ou pensa sobre essas questões espirituais ou outras pessoas. Por maior que seja o título humano, ninguém tem maior autoridade senão a Escritura, certo? Esse foi um dos temas em que Lutero teve que lutar, né, na época da Reforma, contra aquilo que estava sendo imposto, né, pela instituição, por grupos, pelas tendências que existem aí. Então, nós devemos estar dando sempre prioridade à autoridade bíblica. E como o próprio Cristo sempre procurou deixar como exemplo, assim diz a Escritura. Como os profetas também anunciaram, assim diz o Senhor.
E nós não cometeremos o erro de fugirmos desse princípio. E a Escritura fala por si mesma. Nós vamos aprender aqui durante o estudo de hoje algumas regras de interpretação bíblica, alguns métodos, porque todos eles estão aí para nos ajudar, mas devemos fazer uso com todo o devido cuidado. Vamos então à nossa lição. Por que estudar a Bíblia? Jesus, em Mateus 22, 29, ele dá uma resposta aos seus discípulos quando questionado acerca de uma dúvida que eles tinham. Eles estavam comentando e discutindo sobre uma situação de no céu, como seriam as coisas, né? No caso de um casamento, se aquela mulher que teria tido 2 ou 3 maridos lá no céu, de quem seria? E Jesus então responde para eles dizendo: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E esse texto, com certeza, ele é aplicado a praticamente tudo que nós temos diante de nós, diante das nossas escolhas, né? Porque precisamos ter sabedoria. E a sabedoria, ela só existe ou passa a existir quando nós sabemos fazer uso do conhecimento. Então, Jesus nos orienta. Há 3 situações que eu quero destacar aqui dentro dessa frase, ou seja, dessa resposta do Senhor Jesus. A primeira está no aspecto do verbo errar. Ele disse: errais, vós errais. Eles estavam errando e nós também erramos, não é certo? Então, o Senhor Jesus, ele veio para nos ajudar. Esse texto está aqui nos dando uma possibilidade de sabermos discernir melhor. E para haver discernimento, deve haver conhecimento prévio. Então, o erro ou o acerto vai depender do conhecimento, da capacidade, da habilidade de administrar ou lidar com essas questões. Mas o conhecimento com certeza será importante. O segundo aspecto dentro dessa frase citada por Jesus é o conhecimento das Escrituras. Primeiro ele disse errais, em segundo ele vai dizer não conhecendo as Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras. Mas você pode dizer: pastor Sérgio, mas tem textos que são muito complicados. É verdade, existem até mistérios que não serão revelados. Mas a maior parte da Bíblia, ela é prática. Ela é até, como disse o próprio Jesus, ela é para os pequeninos, para os simples de coração. Não necessariamente ela seja apenas para os cultos. Muito pelo contrário. Humanamente falando, esse conhecimento pode ser loucura. Então, Deus revela para nós, o Espírito Santo de Deus nos dá o auxílio para a compreensão dessas verdades espirituais. Nós não estamos falando de um livro secular. Nós não estamos falando de uma produção humana. Nós estamos falando da revelação divina. Por isso, Jesus está falando que o conhecimento das Escrituras será determinante para nós. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E o que é fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem pelo conhecimento da palavra, seja na forma auditiva, oral, seja pela forma da leitura, da escritura que nós temos acesso, ou por outros meios, mas com certeza da palavra que sai da boca de Deus, a revelação do Senhor. E por último, dentro ainda dessa frase do Senhor Jesus, de Mateus capítulo 22, 29, nós temos o complemento dessa frase, né? A conclusão dessa frase. Primeiro ele disse errais, segundo ele disse não conhecendo as Escrituras, e por último, nem o poder de Deus. Como que nós poderíamos dizer que o que nós vemos de sobrenatural é obra de Deus, se ele assim não se revelasse? Por isso é importante. Nós seríamos facilmente confundidos, certo? Com muitas coisas, assim como, por exemplo, os índios, é um exemplo prático. Eles, quando veem alguma coisa sobrenatural,
eles atribuem aquilo ali a um Deus, a uma divindade, seja o fogo, seja a chuva, seja a terra, a água, né? Ele tem esse hábito. Nós entendemos que tudo isso é obra das mãos de Deus, não é Deus em si, não é a pessoa de Deus. Nós não pregamos o panteísmo. Deus, ele criou as coisas, ele não está nas coisas. Deus, ele é espírito. E tantas outras questões, tudo isso faz parte do nosso estudo de hoje. Daí o cuidado que nós precisamos ter. E uma pergunta que eu trouxe para cá para nós fortalecermos essa ideia é a seguinte: como fazer a vontade do Pai e do Mestre Jesus Cristo se não temos o conhecimento dessa verdade ou da vontade do Senhor, daquilo que Ele estabelece como puro, verdadeiro, segundo o seu coração? Como? Então, nós precisamos estudar a Bíblia, a palavra, para nós termos a nossa base da fé, para nós termos o nosso fundamento. Nós aprendemos que Cristo é a nossa rocha, mas até o próprio Cristo, ele foi definido a partir da Escritura. Nos textos proféticos lá do passado, quando Isaías, Jeremias e outros profetas anunciaram o Messias, como ele seria, quem ele seria, se não houvesse aquela prévia, aquele anúncio ou prenúncio sobre o Messias, nós não teríamos condições de afirmar. E quando Jesus esteve ali, deu início ao seu ministério, os apóstolos, o próprio João Batista, fez afirmações confirmando aquilo que havia sido anunciado. Cordeiro de Deus, né? Aquele que viria, o próprio Messias, o Cristo, tudo isso eram definições reveladas no passado. Então, nós precisamos ter esse conceito aí, essas verdades, para nós também, quando estivermos para tomar as nossas decisões, possamos tomar a partir das verdades de Deus. Em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, nós temos Paulo e Timóteo ali conversando, né? Paulo escrevendo a Timóteo, dando orientações para aquele jovem evangelista. Então vamos ao texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esta foi a orientação de Paulo para Timóteo. E segundo o texto, o que nós aprendemos neste texto? Primeiro, Paulo pediu veementemente, vou usar essa expressão, para que Timóteo permanecesse fiel naquilo que havia aprendido, de que foste inteirado, sabendo de quem o tinha aprendido. Olha só, o que ele havia, ou seja, o conteúdo que havia recebido, que ele havia sido confirmado ou inteirado, né? E considerando de quem ele havia recebido, qual era a autoridade que havia instruído ele. Olha o quanto isso é importante. Tem muitas pessoas nas igrejas, e por aí, vamos assim usar essa expressão, que dizem que são bons cristãos, que dizem que fazem a vontade de Deus, mas que não têm o conhecimento da palavra. Então, como que elas podem dizer que elas estão fazendo o que é certo, se elas não têm o conhecimento? Porque a Bíblia, ela está aqui para dar o nosso norte, ela é como uma bússola. No Salmo 119, versículo 105, vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Mas alguém pode dizer: mas pastor,
Eu conheço uma pessoa que é analfabeta. Como é que ela vai poder ser um bom cristão se ela não sabe ler, se ela não sabe escrever? Mas se ela pode ouvir, se ela pode até mesmo ver, porque existem pessoas que têm problema auditivo. Então, existem formas dessas pessoas absorverem conteúdo. Uma criança, por exemplo, que está ainda em processo, né, de uma educação, de aprendizado da escrita, ou, né, das escrituras, ou no sentido secular também, ela pode aprender a palavra de Deus, ouvindo seus pais, vendo o exemplo dos seus pais. Então, Paulo, ele foi muito categórico com Timóteo. A questão não é apenas aprender, mas o que é que nós estamos aprendendo, qual é a fonte de onde nós estamos aprendendo aquilo ali, qual é a autoridade de quem está nos instruindo. Pare para pensar sobre isso. Há muitas coisas erradas acontecendo, há muitas pessoas sendo prejudicadas, porque elas não estão recebendo a palavra de Deus, como diz Paulo aos Coríntios, como um alimento que possa gerar crescimento, fortalecimento. Então, nós precisamos de bons professores, nós precisamos de bons mestres, nós precisamos estar sendo orientados dentro da Sagrada Escritura. Então, fica aqui a orientação. E uma outra consideração que eu quero fazer dentro desse texto é sobre a própria Escritura. No versículo 16, Paulo vai dizer que toda a Escritura, ele está se referindo aos 66 livros da Bíblia Sagrada, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, a homens separados, com uma vida santificada, para registrar, para transmitir este conhecimento, essas verdades do coração de Deus. Então, a Escritura, ela é divinamente inspirada. Aí nós poderíamos entrar aqui, mas eu não vou me aprofundar sobre a questão se a Bíblia tem erros ou ela não contém erros. A Bíblia, ela para nós, ela é totalmente inspirada. O que nós encontramos algumas vezes, que algumas pessoas questionam sobre a Bíblia, não está no aspecto da mensagem, das verdades de Deus. Às vezes é no aspecto cultural, histórico, né, geográfico, porque algumas pessoas elas dependem, né, de uma afirmação científica das ciências, e a palavra do Senhor, ela deve ser aceita primeiramente pela fé, mas existem muitas provas da sua fidelidade. E quando nós olhamos para este livro, nós percebemos um Deus desprovido de um ego político, de questões de um autoritarismo. A palavra do Senhor, ela está muito no sentido de nos abençoar, de nos ajudar enquanto seres humanos. O que Deus pede, o que Deus espera de nós é um relacionamento com Ele, puro, santo. O que Deus se compromete para nós, segundo a sua própria palavra, é em nos abençoar. Então, não existe nela uma tendência manipuladora do ser humano, muito pelo contrário. Nós vemos sim uma discordância de pessoas que discordam, por exemplo, dos estatutos do Senhor, dos mandamentos de Deus, porque para alguns é moralismo, né? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Então, algumas pessoas, na sua posição, né, moral, elas discordam. E, inclusive, elas estão até no direito delas de discordarem. A Bíblia não é uma imposição. A Bíblia
é uma oferta de Deus, é uma condição para aqueles que amam e buscam o Senhor. Então, ela é divinamente inspirada para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Amém. Falamos sobre o conhecimento. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. E aqui então eu quero fazer um breve comentário sobre conhecimento. No dicionário Priberham, da língua portuguesa, foi este que eu utilizei, existem outros dicionários, né? Aurélio, da língua portuguesa, e outros mais, mas neste dicionário, o conceito da palavra conhecimento é o seguinte: primeiro, ato ou efeito de conhecer. Segundo, noção. Terceiro, notícia, informação. Quarto, experiência. Quinto, ideia. Então, essas são as palavras substantivas, né? Esse é um substantivo masculino e essas são as palavras que dão o conceito à palavra conhecimento. Nós vamos ter, por exemplo, no livro de Provérbios, Salomão, ele chamando as pessoas para buscarem o conhecimento, porque o conhecimento pode gerar sabedoria. Então, nós estamos aqui, então, fazendo essa consideração aí sobre a palavra conhecimento. E nas Escrituras, ou seja, a própria Escritura, ela é o quê? Ela é fonte de conhecimento. Já falamos aqui da vontade de Deus, do amor de Deus, da pessoa de Deus, da Trindade, e de tudo isso que para nós, faz parte da nossa fé e do nosso Deus. E lá em Timóteo, capítulo 2, que nós lemos, mas no versículo 16 e 17, nós vemos isso como fonte, uma fonte fidedigna, fiel, que nós podemos fazer uso para o nosso desenvolvimento, uma fonte segura para nós. As Escrituras são. A Bíblia fala com autoridade porque é a palavra de Deus. Né? A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, nós aceitamos ela como sendo a palavra de Deus. É a suprema regra de fé e prática, porque é testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado de seu domínio, na sua singular e una revelação da vontade divina para a humanidade. A Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e os guia em todas as questões de fé cristã e dever moral. Olha só como isso é importante, né? Essa é a nossa declaração de fé sobre a Sagrada Escritura. E nós temos ela com todo carinho e com zelo. E nós ainda queremos considerar: o indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia, o cristão, né? Com a mente aberta e com atitude reverente, procurando o significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, orientando a vida debaixo de sua disciplina e instrução. A Bíblia, como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé e prática. Verdadeiramente. Amém. Sobre métodos de interpretações bíblicas. Aqui nós vamos entrar num campo mais técnico de estudo da palavra. No entanto, o que nós queremos colocar para os irmãos? A Bíblia é tão maravilhosa, e o próprio Cristo usou essa expressão, que ela é revelada aos pequeninos. Uma pessoa simples, de pouco estudo, é capaz de compreender a palavra de Deus. Ao contrário do que alguns que se diziam autoridade na igreja institucional, na igreja imperial,
que o povo não tinha condições de fazer a interpretação bíblica, os cristãos, desde o ministério de Cristo, aprenderam no contrário, né? Que o Senhor cega os sábios e Ele dá luz, dá entendimento aos simples e até mesmo aqueles que para a sociedade são loucos. Então, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos ter fé, nós precisamos estar na condição de dependentes do auxílio do Espírito Santo para a compreensão, e que, antes de tudo, este conhecimento seja para a nossa vida, para o nosso viver. Porque muitos acumulam conhecimento e desenvolvem um conhecimento para fazer manipulação, para manipular as pessoas. Entendeu? Então, este é um dos grandes perigos. Mas o estudar a Bíblia não é pecado. Você ser um bom estudioso ou um grande estudioso, como alguns dizem, não é pecado. O pecado é você distorcer a palavra. E a Bíblia alerta, lá em Apocalipse, ela vai dizer que será anátema todo aquele que adulterar a palavra, que alterar uma vírgula ou um tio, que acrescentar algum outro sentido que não seja aquele que a própria palavra está revelando. Ele diz ainda que se vier algum anjo do céu e pregar um outro evangelho, este anjo será maldito. Nem anjo, né? É demônio. Mas por quê? Porque o perigo do adultério. A Bíblia nos alerta, por exemplo, também sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, que ensinarão nos últimos dias, né? Ensina os outros, que vão ensinar a palavra de forma errada, que vão anunciar Cristo, um Cristo que não é o Cristo de Deus. Isso é bem característico dos nossos dias, dos tempos da apostasia, né, onde as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou seja, os ensinamentos bíblicos. Isso é algo terrível. E nós precisamos, com muito cuidado, mas também com muita fé, buscar nos alimentar dessa fonte fiel, que é a palavra do nosso Deus, que é a Bíblia Sagrada. Mas quais são os métodos de interpretações? Nós podemos dizer que basicamente são dois. E eles se subdividem. Então, existe a interpretação, né, como é tida. A interpretação histórico-literária, que pode ser também considerada como interpretação literal e interpretação figurada, e a interpretação simbólica ou a interpretação espiritual, que algumas pessoas também consideram. Então, nós temos essas interpretações. E aí, então, nós vamos para suas subdivisões. A interpretação histórico-literária, ela é baseada em críticas. Na crítica textual, na crítica das fontes, na crítica da forma, na crítica da tradição e na crítica da redação. Então, são análises que são feitas para chegar a essas conclusões. Então, essa interpretação histórica literária, ela se dá dessa forma, através de análises. E a interpretação do significado espiritual ou simbólica, qual seria? É aquela análise textual, podemos assim dizer, que trata as complexidades dos símbolos, né, de forma espiritual, a aplicação das lições históricas, aplicações de lições textuais espirituais, de uma forma espiritual, novamente digo, das mensagens, das formas complexas também, que exigem uma interpretação, como as profecias, como as revelações que nós temos aí na Bíblia, mistérios, né? Sonhos, outras formas que não são interpretadas a partir desses métodos científicos, que um dia passaram a fazer parte da análise bíblica. Então, nós temos aí
essas interpretações bíblicas. Nós também podemos estudar a Bíblia, buscar a compreensão dos seus ensinos através de uma investigação. Então, como estudar a Bíblia? Investigue o texto. E aí nós podemos fazer uma série de perguntas que vão nos auxiliar no entendimento desses textos, né, no seu contexto. Então, quais seriam essas perguntas básicas? São muitas, mas nós vamos tentar colocar algumas aqui práticas para que você possa, então, compreender. Do exemplo, né? Quem? Então, dentro de uma história, nós temos personagem. Então, quem são os personagens dessa história? Quais são as pessoas envolvidas? O que? O que sucedeu? Que ideias estão envolvidas? Quais foram os resultados? Né? Então, é o objeto, é a causa, né? O que está envolvido nessa história? Então, onde, por exemplo, temos essa pergunta aí, onde isso teve lugar? Qual é a localização geográfica deste fato? Né? Porque essas perguntas, elas vão criar um panorama e vão nos dar ideias do porquê que aquela pessoa falou aquilo para o outro, onde eles estavam, por que aquilo aconteceu, por que ele disse aquilo para o outro. Então, essas perguntas, elas vêm criar detalhes importantes para nós. Essas respostas são para nós justamente a justificativa e nos dão a compreensão. Então, quando isso aconteceu, qual é o fundo histórico, por que isso aconteceu, qual o propósito ou a razão disso. Então, todas essas perguntas são formas investigativas para nós compreendermos dos porquês. Né? Então, esse estudo da Palavra de Deus também pode vir a partir dessa forma simples e prática para o nosso entendimento. Isso é muito comum acontecer, né? E aqui, então, dentro do método histórico-crítico, foi desenvolvido algumas técnicas, né, alguns métodos técnicos, algumas formas técnicas para essas análises que nós falamos lá, críticas, né? Então, a primeira delas, que eu quero citar, né, não por causa de uma ordem que exista, não é esse o sentido, mas nós vamos falar primeiramente da hermenêutica. Então, o que é hermenêutica? É a interpretação do sentido das palavras, né? A arte de interpretar leis, códices ou códigos, textos sagrados e algumas outras formas da escrita. Então, ela baseia-se no estudo do sentido das palavras. Temos também a exegese, né, que é a interpretação gramatical, histórica, jurídica dos textos, particularmente da Bíblia, né? E também é uma forma explicativa, são comentários. Então, a exegese, ela vai buscar o texto original, ela vai buscar aquela ideia original daquele autor naquele momento, certo? Então, isso é muito interessante. E, por último, quero citar aqui a apologia, que é a forma como nós buscamos, dentro do texto, defender as ideias, ou seja, é uma defesa, é um discurso encomiasmático, é um elogio, pode ser um elogio, ou seja, porque dentro daquele texto você vai tirar adjetivos, você vai tirar especificações, comentários, vai criar conceitos. Então, ela é uma forma de você definir algo, seja uma virtude, até mesmo seja alguma outra situação negativa. E por último também, a apologia é uma defesa laudatória. O que é um laudo? Um laudo, ele é um documento elucidativo. Vai procurar estabelecer uma verdade dos fatos. Então, a apologia é isso, certo? Então, quem trabalha, né, com essas áreas, né, com a hermenêutica, é um hermeneuta.
exegese aqui, um exegeta, né? E a apologia aqui, né, é um apologista aqui. Então, todos três aí trabalham nesse sentido. Isso, como eu falei antes, é um método técnico, são ferramentas técnicas, né? São métodos técnicos de estudo. Ah, pastor Sérgio, então eu posso ser um hermeneuta, eu posso ser um exegeta, eu posso ser um apologista? Você pode, só que para isso você vai ter que passar por um processo de formação, né? Não é só porque você vai sentar hoje, pegar sua Bíblia, um caderno do lado, fazer alguns comentários ali que você não. Existe uma série de regras, né, técnicas. Você vai ter que buscar amparo em outros textos, de outros estudiosos, comentaristas, para você poder desenvolver o seu trabalho e ser reconhecido. Então, isso aqui é bem trabalhoso, né, muito técnico. Mas fica aqui para a nossa curiosidade. E aqui então nós vamos encerrar essa aula introdutória. E a minha pergunta é: vamos estudar? Vamos nos debruçar sobre a palavra do Senhor? Vamos dedicar algum tempo? O tempo do conhecimento da palavra ele é muito importante. E nós temos o próprio exemplo de Cristo. E ele, em todo o tempo, é exemplo para nós. Mas diz a palavra que ele crescia, né, em estatura e na sua espiritualidade. Jesus cresceu. Jesus, ele mesmo uma criança, mesmo um ser humano em suas fases, mas ele constantemente estava no templo ali, ora ouvindo aqueles que estavam ali ensinando, mas também estava ali compartilhando do conhecimento que ele tinha. E nós vemos maravilhosamente a transformação que os homens que caminharam com Jesus experimentaram. E eu creio que hoje também, porque Ele está conosco, nós podemos experimentar maravilhosas transformações. Nós temos milhares de exemplos de pessoas que foram impactadas pela palavra, tanto pelo aspecto dela revelar quem somos, no sentido de pecadores, de dependentes, mas de uma forma muito especial, dela revelar para nós quem é o nosso Deus, por que estamos aqui. Pessoas que não conhecem a Bíblia, elas estão sujeitas a viver uma crise existencial, de não saberem de onde vieram, por que estão aqui e para onde estão seguindo. Mas nós que temos a palavra, nós temos lá em Gênesis falando sobre a criação. Nós temos em Levítico, Deus definindo, né, ali nos primeiros textos ali, Deus definindo como adorá-lo, como servi-lo, como nos apresentarmos no templo. Nós temos histórias dos profetas, o que o povo experimentou no passado. Temos, por exemplo, livros maravilhosos como de Provérbios, livros de sabedoria. Temos livros poéticos, temos o livro dos Salmos. Quantos salmos maravilhosos temos que confortam, que trazem alento para o nosso coração, para a nossa vida. Isso é algo maravilhoso, né? E tudo isso podemos dizer que é a preciosidade da palavra. Temos também revelações. Vivemos dias tão nebulosos, turbulentos, mas quem tem o conhecimento da palavra já tinha um conhecimento prévio de que essas coisas haveriam de acontecer. Sabem como lidar, a quem invocar. Então, existe um privilégio muito grande para com aqueles que se propõem a conhecer a Sagrada Escritura, de se alimentarem da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 1, eu quero ler para vocês, e eu quero encerrar o nosso estudo de hoje com esse trecho tão precioso e importante.
Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Então, a importância do estudo da palavra do nosso Deus. E ainda mais um texto que eu quero ler para vocês, que é Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. E assim então encerro. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que tem a bênção, a liberdade de poder estudar a palavra, de ler a Escritura, de ouvir a Escritura. Mas que essa Escritura seja guardada em nossos corações. Que essa Escritura seja algo prático na nossa vida. Que nós possamos botar em prática esses ensinamentos que nós temos ouvido, que nós temos lido, que temos de alguma forma chegado até nós. Jesus ministrou uma palavra dizendo: antes vocês não tivessem conhecido as Escrituras. Então, conhecer as Escrituras e não vivê-las, ou não vivê-la, seus ensinamentos, é pecado. Mas com certeza, conhecer a Escritura é ser bem-aventurado. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe e que nós possamos seguir para as próximas lições preciosas. A paz de Cristo, irmãos.